Capítulo 36, questões conceituais, exercício 7. No circuito RLC em série, representado pelo fasor da figura Q36.7, a frequência FEM é menor, igual ou maior do que a frequência de ressonância ω0. Explique. Bem, vamos lá. Se nós colocarmos como referência em tempo a FEM variando dessa forma, isso é, a projeção dela no eixo real, né, que seria o eixo horizontal, onde o ωt é a variação colocando a FEM máxima no estado inicial, em t igual a 0, né, no estado inicial, a gente vai, a FEM ela gira no sentido anti-horário e a corrente vai estar uma diferença de fase com relação a FEM dessa forma. Bem, a corrente então ela varia desse jeito, né? Seria a corrente máxima cosseno de ωt menos φ, onde o φ é a diferença de fase entre a FEM e a corrente. Você tem o ωt como a fase da FEM, certo? Que seria cosseno de ωt, e o φ e ωt menos φ como a fase da corrente. A tangente de φ, que seria xl menos xc sobre r, certo? Seria a tangente do ângulo de fase entre a FEM e a corrente. E na ressonância, o xl é igual a xc. Então, essa é a referência que a gente vai começar. O xl é igual a xc, isso caracteriza que o circuito estaria em ressonância. Bem, só que xl é ω-L, certo? A reatância indutiva é igual à frequência vezes a indutância, e a reatância capacitiva é o inverso da frequência vezes a capacitância. O que acontece se eu aumentar a frequência e colocar ela maior do que a frequência de ressonância, onde ω-L é igual a 1 sobre ω/c? Se eu fizer isso, eu vou tornar o ω aumentando, o xc diminui, o ω aumentando, o xl aumenta. Então, se o ω é maior do que a frequência de ressonância, o xl fica maior que o xc. Então, meu φ fica positivo, certo? Se eu diminuir, ao invés disso, a partir da frequência de ressonância, eu diminuir a frequência, o que vai acontecer? Eu vou tornar o xc maior que o xl. Se eu tornar o xc maior que o xl, então meu φ vai ficar negativo, certo? E o φ vai ficar negativo e a corrente vai ficar adiantada com relação à tensão. Bem, então, nesse caso, para ω maior do que a ω ressonância, o xl é maior que o xc. O ω menor que a ω ressonância, o xl é menor que o xc. O que acontece no nosso gráfico? No nosso gráfico, nós temos que a nossa corrente ela é ωt mais φ. Quer dizer, o φ está indo, a corrente está depois da FEM. Se a corrente está depois da FEM, ela está adiantada com relação à FEM. Se ela está adiantada com relação à FEM, essa fase aqui é positiva. Se essa fase é positiva, significa que meu φ é negativo. Certo? Se meu φ é negativo, significa que xc é maior que xl. Se xc é maior que xl, então minha frequência é menor do que a frequência de ressonância. Certo? Na frequência de ressonância, essa fase fica positiva porque o φ é negativo. Então, nossa corrente vai estar adiantada com relação à tensão. Isso vai ser um circuito capacitivo, que é o caso aqui. É um circuito capacitivo porque a influência do capacitor é maior do que a do indutor, tornando a corrente adiantada com relação à tensão. Certo? Então, se o nosso φ é menor que zero, que é o nosso caso, o xl é menor que xc, certo? E o ω é menor do que ω/r, significa que vai ficar ωt mais φ, né? Essa parte toda, e o φ é negativo. Então, consequentemente, a minha frequência, respondendo à pergunta, ela é menor do que a frequência de ressonância, pelo fato da corrente estar adiantada com relação à tensão. É isso.